Amém. Aleluia. Aleluia. Pegue sua Bíblia. Abra lá em Filipenses 1:21 e deixe ela aberta. Esse texto, ele vai permear o que a gente vai falar hoje. Filipenses 1, verso 21. Filipenses 1, 21. Sabe, meu irmão, uma conquista é o que temos hoje, por poder expressar a nossa fé e crença. Somos privilegiados. Hoje temos essa liberdade. Isso é uma garantia constitucional. Por direito, temos liberdade de expressar nossa fé e crença. E isso é glorioso. Isso é maravilhoso. É interessante que essa liberdade que nos assegura um lugar de fala, nem todo o mundo tem. É interessante porque nem todo lugar é assim. O cristianismo, ele é perseguido em alguns países. E essa liberdade que você tem, que eu tenho, nem todos podem usufruir. Existem pessoas que não podem cultuar a Deus ou se reunir para cultuar em casa. Pessoas que não podem expressar a fé em Cristo, pois vão ser mortas pelos próprios familiares. Existem lugares que o nível de perseguição é tão grande que quando a pessoa se converte ou recebe por algum meio a palavra do Senhor e cai em si, ela não pode falar para todo mundo. Ela fala para parte dos amigos que evangelizaram ela e os outros não falam, porque é um risco de vida que eles correm. E o que é que eles fazem? Já que ele não tem a garantia do direito de fala, eles têm que pregar pela vida. A vida deles tem que exalar o evangelho, eles têm que ser a palavra ambulante, eles têm que ser a palavra que corre, que anda, e que cada ato dele possa estar embebecido, que possa estar exalando o evangelho de Cristo. É interessante porque nos causa uma reflexão. Será que essa liberdade que temos e que gozamos hoje não nos deixou mal acostumado? Porque eu não sei a impressão que você tem, porque eu, quando olho meus irmãos perseguidos, eu digo, esse cara dá a vida pelo evangelho, é um verdadeiro crente. E ao mesmo tempo eu olho para a gente, para a nossa casa, falo como igreja evangélica, e vejo tantos testemunhos ruins, que eu digo, misericórdia, Senhor. Às vezes, essa liberdade que temos, nos deixa mal acostumados. Sabe, meu irmão, cabe uma reflexão a respeito do que você tem feito. Certamente, você já viu a palavra que diz que você será a Bíblia que muita gente lerá aí fora. É um jargão evangélico conhecido. Isso nos fala sobre ser um exemplo diante de um mundo que realmente, meus irmãos, ele é sedento por uma verdade que vai libertar eles. Eles estão tão sedentos que acabam colocando o pé pelas mãos. Entenda,
nesse carnaval teve uma grande polêmica a respeito de como uma escola de samba representou Jesus Cristo, e certamente você viu isso, né? E gerou toda aquela, né, burburinho. E toda vez que eu olho para esse nível de acontecimento, eu fico pensando, olha, eles estão sedentos por uma verdade que liberta, uma verdade que corresponda ao que é real. Só que como ele não os encontra, ele encontra confusão, ele acaba criando os próprios meios e métodos e acaba enfiando um pé pela mão. Você e eu somos aqueles que têm ou detêm a palavra do Senhor. Isso aqui é a verdade que liberta. A palavra de Deus é uma palavra que traz uma liberdade, que traz uma libertação e que faz com que possamos viver em concordância com a vontade de Deus e com os preceitos daquele que fez o mundo e as pessoas. Meu irmão, é interessante, porque diante desse mundo, nesse sentido, apenas um lugar de fala, ele não é suficiente. Veja o que eu vou falar agora. Quando eu olho para os antigos profetas da Bíblia, para um profeta não basta ter uma voz, ele precisa se tornar a palavra. Ele precisa ter o estilo de vida que vai impactar aqueles lá de fora. Muitos desses que estão lá fora, que zombam de nós, aqueles do caminho que somos nós, eles não têm fé. Certamente você viu, já ouviu, um ditado que carrega consigo um conteúdo diabólico, que ele diz assim: faça o que eu faço, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Você já ouviu, não foi? Minha mãe falava muito isso, e hoje eu repreendo ela porque ela falou isso. Porque, meu irmão, não importava o que ela falasse, se ela fizesse na minha frente, eu ia reproduzir aquilo que ela fez. Eu quero ligar a um outro ditado popular que diz que uma atitude e uma ação vale mais do que 1000 palavras. Esse sim, eu concordo. Não importa quantas palavras você jogue ao vento, as muitas palavras faladas não terão o impacto da ação e da atitude que você vai ter. Uma atitude vai gerar mais impacto. E é interessante porque hoje em dia a chamada hipocrisia está por aí afora. Hipocrisia é quando eu falo muito, mas eu não faço nada daquilo que eu falo. Isso não é novo, no tempo de Jesus existia, e ele dizia assim, ó: vocês, fariseus e escribas, fazem mais leis do que vocês mesmos podem carregar. E nem eles conseguiam fazer aquilo que eles falavam. A hipocrisia religiosa não é novidade, é dos tempos bíblicos, e Jesus Cristo, o nosso Senhor, combateu de frente. Ele sabia que para seguir a Ele e para seguir o verdadeiro Evangelho, teria que se negar a si mesmo, teria que tirar o egoísmo, o egocentrismo, para colocar o teocentrismo, ou Jesus na cadeira de centro da vida. É por isso que muitos, quando se chegavam a ele dizia: olha, dá o que tu tem, vende tudo, dá aos pobres e segue-me. E ali eles não queriam fazer o sacrifício para seguir Jesus. Jesus disse: se o seu coração não está comigo, então ele não está comigo. E é interessante, meu irmão, porque eu quero trazer isso para a gente hoje. Eu quero falar o seguinte, eu quero falar que o cristão, ele tem que incorporar na vida dele, no estilo de vida dele, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E esse Evangelho, ele tem que ser tão gritante e urgente como era nos antigos profetas. Esse ditado, que carrega consigo essa premissa diabólica do que
Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Sabendo que uma atitude vale mais do que as 1000 palavras jogadas ao vento, pregar através do exemplo de vida é mais do que necessário nos dias atuais. Paulo, em um conselho a Timóteo, ele falou, lá em 1 Timóteo 4,12, seja um exemplo. Paulo, falando a Tito, vai falar a mesma coisa. Procure aqueles que sejam exemplo. O exemplo não só no falar, mas no agir, na caridade, no amor, e aí segue. É interessante, meu irmão, porque o que nos leva a incorporar esse estilo de vida, de ser exemplo, são 3 palavrinhas que a gente tem batido muito aqui, que é o conhecimento, a intimidade e a obediência. A gente vê isso muito claramente na vida dos grandes homens e das grandes mulheres de Deus na Bíblia. Eles tinham conhecimento de quem Deus era, do que Ele podia fazer e do que era que estava por vir. Porque o Senhor revelava aos seus profetas aquilo que iria acontecer. Eles tinham uma intimidade tão grande, que eles não se detinham em reservas a si próprio. Eles se entregavam. Era uma intimidade, como diz o pregador, Jesus mimava ele. É uma brincadeira. Porque o profeta dizia assim, para o sol e o sol parava. Chove agora e agora chovia. Por quê? Porque eles tinham intimidade e existia um propósito na vida daquele profeta. Meu irmão, cabe uma reflexão aqui. Será que nós temos aproveitado a intimidade do Senhor? Será que o nível de conhecimento do Senhor tem nos feito avançar na intimidade e na obediência? A Bíblia vai falar que aquele que ama a Deus é aquele que obedece os seus mandamentos. Mas para que você possa obedecer, é preciso você ter conhecimento. Mas o conhecimento por si só não faz nada. Porque se você ter o conhecimento e não aplicar na sua vida, a intimidade não vai chegar em você. É interessante, meu irmão, que ao enxergar isso claramente na vida de homens, eu queria trazer aqui alguns exemplos vivos, ou que viveram, para que possa encher o seu coração, primeiro de fé, segundo de vergonha. Porque venha cá para nós, é uma vergonha às vezes a situação que a gente vive. A gente falha e a gente cai nas mesmas falhas que cometemos. Parece que a gente anda em círculo. E parece que quando a gente olha a vida desses homens, buscando uma inspiração para a nossa vida, nos dá um alento no coração, porque eu digo, o mesmo Deus que agiu sobre a vida desses homens, é o mesmo Deus que agiu na minha vida e na sua vida. Glória a Deus por isso. Deus é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. Eu torno a repetir aqui, a única diferença entre nós e esses grandes homens de Deus é o conhecimento, a intimidade e a obediência. Eles chegaram a um nível que o Senhor disse, para você que se dispõe, tem mais de mim. A mesma porção de Deus está sobre você também, e a única diferença é o conhecimento, a intimidade e a obediência que você tem para Ele. É interessante, porque Deus diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, e o que nos faz não aproveitar isso é a nosso conhecimento, intimidade e obediência. Isso trava o reino espiritual. Meu irmão, à medida que a gente vá vendo a vida desses homens, eu queria que você se colocasse à disposição do Senhor, para que Ele possa fazer da mesma forma como aconteceu. É interessante, porque o próprio Paulo, quando ele vai aconselhar tanto Timóteo, ou lá em Tito também, que ele diz ser exemplo, ele está falando daquilo que ele faz na vida dele.
O versículo que você abriu aí, ele vai dizer que, porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer, ele é lucro. Esse homem, ele não tinha mais reservas para a sua vida. Ele tinha entregado tudo ao Senhor, ao ponto de dizer assim: olha, eu vivo por Cristo, e se eu for embora, é lucro para mim. Eu não tenho minha vida mais por preciosa. E aqui cabe uma reflexão para nós. Até que ponto eu e você está disposto a se entregar para o Senhor? Para a causa dEle, para a igreja dEle, para a obra de evangelização, para a obra de mantimento das nossas bases, dos nossos missionários. A que ponto de compromisso você está? Pense na sua cabeça, uma nota de 0 a 5. Nesse nível de compromisso que você tem com Deus, qual é a sua nota? Não diga, pense só. Faça uma avaliação de si mesmo. Se você tem algo a dar ainda, se você é daqueles como eu, que digo assim: ainda não é suficiente, Pai, eu posso dar mais, eu posso ir mais, eu posso carregar mais ainda, eu posso ir mais além. Meu irmão, chore e lamente ao Senhor. Quando eu estava fazendo essa mensagem, eu lia, eu falava com Deus, eu botava a mão na minha cabeça e eu chorava e lamentava. Mas ao ponto que eu chorava e lamentava, eu dizia: Senhor, não me deixa viver apenas nisso, eu quero mais, eu quero viver além. Eu não quero ser um rebelde, apesar de ser um crente imaturo. Maturidade e rebeldia são coisas diferentes. A gente até falou no culto da juventude aqui. A rebeldia é quando eu vejo um cenário que eu erro e não quero ser corrigido, ou não estou nem aí para que a correção venha sobre minha vida. Isso é rebeldia. E cá para nós, todos os momentos em que a gente vê a ira de Deus se manifestando na Bíblia, é no contexto de rebeldia. Não queira que o Senhor possa jogar você ao léu, ou que fazer com que a mão dele possa pesar sobre você. Mas existe um contexto em que eu erro, que eu sou falho, e que eu quero ainda mais me consertar. Que eu estou disposto e que meu coração anseia por uma verdade que modifique a minha vida. Esse é um contexto de imaturidade. E aí, se você está nessa nota capenga, reconheça a sua imaturidade e corra atrás daquilo que o Senhor tem para você, porque o que o Senhor tem para você não é a mediocridade da vida cristã, é a eficiência dela, para que você possa estar nele em plenas condições e em busca da sua estatura de varão perfeito. Amém? É interessante porque, falando do próprio Paulo, ele chega a afirmar que o corpo dele traz as cicatrizes do trabalho por Jesus Cristo. Gálatas 6, versos 17 vai falar isso. Trago em meu corpo as cicatrizes do meu trabalho por Jesus. Essa é a versão, a mensagem. E é interessante porque nesse trecho que ele afirma, para atestar justamente aquilo que ele pregava, ele vai nos dizer que a seriedade com que ele levava a fé em Cristo fazia com que a vida dele fosse marcada pelo Senhor. Sua vida é marcada pelo Senhor? Você pode afirmar que a sua vida traz as marcas de Cristo? Você pode falar isso da sua vida? Cabe essa reflexão. Com Paulo, isso era tão profundo, que ele vai dizer lá em 2 Coríntios 15, versículo, 2 Coríntios 12, versículo 15, abra aí, 2 Coríntios 12, verso 15, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, vou ler um trecho: dessa forma,
de boa vontade, e por amor de vós, investirei tudo o que possuo e também me desgastarei pessoalmente a vosso favor. Nossa, lê só esse trecho. Nossa, como é isso? Olha o que ele está dizendo: investirei tudo o que possuo e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Volto a perguntar: qual é o nível de comprometimento com a obra do Senhor que você tem? Será que você pode afirmar isso? Eu investirei tudo que possuo e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Olha o que Paulo está falando. Esse era um homem que entregava a vida inteira pela causa do Evangelho. E nesse texto eu chorei. Eu lamentei e chorei diante do Senhor, dizendo assim: Senhor, tem misericórdia da minha vida. A minha vida precisa de correção. Eu não tenho dado tudo ainda, mas eu quero. Meu irmão, o Senhor procura pessoas da mesma forma que Paulo. Ele procura pessoas que possam dar a vida pela causa do Evangelho. Eu ouvi o testemunho de uma líder falando assim: eu vou dar meu sangue, pastor, por isso aqui, eu vou dar meu sangue. Sabe o que é isso, meu irmão? Ela entendeu que a vida dela não é mais preciosa para ela mesma. Ela entendeu que a vida dela encontra um valor no Senhor, que é infinitamente estimada para Deus. Eu me desgastarei pessoalmente a vosso favor. Será que você pode falar isso por essa igreja? Será que você, no trabalho do Senhor, que você exerce na sua igreja, na sua comunidade local, será que você tem, você pode dizer assim: eu me desgasto pela obra do Evangelho que está aqui? Meu irmão, o que a gente precisa não é de uma reforma bíblica, porque isso já aconteceu. O que a gente precisa é de uma reforma comportamental. Luiz Hermínio falou isso. O que é preciso é que eu e você, com a sinceridade da palavra, tome vergonha na cara e leve o Evangelho na seriedade que ele precisa ser levado. Me desculpem, mas é isso. É isso, meu irmão. Porque o Senhor não lhe chamou para que você possa viver uma vida medíocre ou brincar de ser crente. Porque enquanto você leva uma vida meia boca, pessoas têm morrido sem o Evangelho. A sua casa, às vezes, precisa do Evangelho e da salvação do Senhor. E nem exemplo dentro da sua casa você é. É preciso mudar a mente, mudar a mentalidade. É preciso que a metanoia possa cumprir o objetivo dela, uma mudança de mente completa, mas não é uma mudança de mente para outras coisas não, é para o Evangelho do Senhor, é na direção de Cristo. É nisso que precisamos. Meu irmão, quando eu vejo a vida de alguns profetas, eu vejo o quão loucura é amar ao Senhor Jesus Cristo, amar a Deus e viver o Evangelho, porque é loucura, meu irmão. Lembrando da vida de alguns profetas do Antigo Testamento, vemos o quanto eles viviam a mensagem de Deus. Em alguns casos a mensagem era tão urgente e gritante que suas vidas eram exemplos da palavra profética. Agora, vê a loucura que era. O Isaías, o profeta, no seu livro, mais precisamente no capítulo 20, recebeu uma ordem do Senhor para que ele andasse nu e descalço por 3 anos. Isso é loucura, meu irmão. Entenda,
Se hoje em dia a nudez causa escândalo, imagine naquele tempo e para um profeta. A mensagem do Senhor não estava alcançando o povo. O povo não queria dar ouvidos à palavra de Deus. E Deus olha para o profeta e faz: olha, a sua vida será o exemplo da palavra que eu quero falar para eles agora. Você vai andar nu e descalço por 3 anos. Agora, meu irmão, observa a situação. O povo não queria ouvir a Deus e queria fazer acordos com alguns povos contra a vontade de Deus. Existia uma sentença já dita no coração de Deus e na cabeça de Deus, que um povo iria subjugar tudo ali. E o povo de Deus queria fazer acordo com esse povo. E o Senhor está dizendo assim, ó, não vai. E o povo não queria saber. E a palavra de Deus veio para o profeta e disse: sua vida vai refletir a minha palavra agora. E agora você vai ser exemplo para todo mundo. Você vai andar nu e descalço. Meu irmão, mais para frente a gente vai ver que o exército assírio, ele subjugou o Egito e a Etiópia, e os seus prisioneiros andavam desnudos e descalços. A palavra do Senhor veio na vida de Isaías, para que o povo pudesse ouvir. Agora presta atenção na vida de Isaías. O profeta Isaías não considerou a sua vida, ele não considerou o seu status, ele não considerou a posição dele como profeta, e disse assim, ó, tudo isso eu jogo de lado em favor da palavra de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Não importa se eu sou profeta, se eu tenho uma posição, não importa aquilo que eu sou, se o profeta Yahvé disse, eu cumprirei, e ele cumpriu. Meu irmão, não existe vaidade diante da vontade do Senhor. É preciso que você morra para que ele possa crescer. Enquanto você morrer, seu ego morrer, a palavra do Senhor não pode agir. Se naquela escala de até 5 da nota, você não está no nível aproveitável, no nível aceitável, é porque você ainda não morreu o suficiente para que o Senhor possa agir. É preciso não considerar quem você é e entregar-se nas mãos do Senhor, para que o Deus Todo-Poderoso possa agir na sua vida, e por mais que possa passar vergonha diante dos outros, diante do Senhor, é o mais importante, é a figura que você deve mais respeito e nada mais a ninguém. O profeta Isaías olhava para a palavra do Deus Yahvé e dizia assim: Yahvé, Deus Todo-Poderoso, fala através da minha vida, eu cumprirei os teus decretos, eu falarei a esse povo por meio da minha vida. Meu irmão, o quão loucura isso é, mas o quão poderoso é no Senhor. Você deve recordar que a vida de Isaías, ela passou por uma mudança. A gente vê isso no capítulo 6, e a gente já pregou sobre isso aqui, inclusive na semana de direção profética, a respeito disso. No capítulo 6, Isaías tem um encontro glorioso com o Senhor. Ele teve um nível de conhecimento, ele presenciou, ele estava diante da presença, e quando ele viu aquela presença, ele disse: ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou impuro de lábio e habito num povo que também é, e eu não tenho condições de estar de frente do Deus Altíssimo. E o Senhor, com uma brasa purificadora, purificou a boca dele, e ali ele teve uma vida transformada, ao ponto de não considerar a sua posição, o seu ego, as suas vontades, e deixar tudo diante do Senhor. Talvez você precise de um encontro com o Senhor, eu não sei, você sabe. Talvez o conhecimento que você tem de quem Deus é, do que Ele pode fazer e do que vem pela frente,
possa modificar o seu status hoje de cristão. O que eu quero dizer é que você pode alcançar uma estatura, uma posição e uma atitude no reino de Deus que vai fazer com que você possa ser como o Senhor deseja que seja, um servo bom e fiel diante dele, pronto para cumprir, se desgastar e investir tudo pelo reino. Meu irmão, minha irmã, entenda que a palavra do Senhor, Ele vem sobre nós, para que possa modificar quem eu sou, amém? É por isso que considere, toda vez que você abrir a Bíblia, que as palavras que estão ali, são palavras que vêm para modificar a sua vida. Eu queria desafiar você a nunca abrir a Bíblia, e nunca pensar que seja um mero livro ou uma mera leitura. Toda vez que você abrir a Bíblia, tenha em mente que algo ali vai saltar para o seu coração e modificar quem você é. Amém? Porque a Bíblia está cheia e repleta de grandes exemplos. Porque tudo que, em Hebreus que a gente está lendo, vai falar que o que aconteceu nos tempos antigos são sombras daquilo que irá acontecer. Então tem passagens no Antigo Testamento que nos remete para um futuro. Por exemplo, Moisés consultou a Deus a respeito de víboras que estavam atacando o povo, e ele diz: olha, levanta a serpente, faz uma serpente, uma imagem de uma serpente, faz um estandarte e levanta ela, quem for picado e olhar para a serpente será salvo. Mais para frente, aquela atitude que o povo fazia no Antigo Testamento apontava para quem Cristo era, como o próprio Cristo fala: assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, e todo aquele que olha para Cristo é salvo, assim como todo aquele que olhava para a serpente era salvo. O que é isso? Isso quer dizer que a ação de Deus no Antigo Testamento apontava para uma vida futura. O próprio profeta Jonas, que ficou 3 dias na barriga do grande peixe, ele foi um exemplo daquilo que aconteceria. O próprio Cristo falou: assim como Jonas passou 3 dias no fundo do mar, na barriga do grande peixe, importa que o Filho do Homem seja morto e ao 3º dia ressuscite. Meu irmão, o que eu quero dizer é que a ação de Deus na vida do crente, ela nunca é em vão, sempre tem um significado. Esteja disposto a ser usado pelo Senhor Jesus Cristo. Procure e peça a Deus sensibilidade no Espírito, para que você possa, ao ler a Bíblia, entender o que o Senhor está falando. Olha o que o texto que a gente vai ler agora diz. O profeta Oséias, sob a palavra do Senhor, ele teve que casar com uma prostituta, para que o povo enxergasse que tipo de relação tinha com Deus. É completamente loucura, meu irmão. É doideira, como dizem aí. É Jesus freak mesmo. Oséias capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer a seguinte parte: vá e tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada dos mais vergonhosos adultérios por afastar-se do Senhor. A vida do profeta era um exemplo da palavra de Deus para o povo. Um profeta com a sua posição, com o seu status diante de um povo, e o Senhor dizer: vai e tome uma prostituta como mulher, porque você vai ser exemplo do que o povo faz comigo. Meu irmão, não sei você, mas eu pensar nisso nos tempos de hoje é loucura demais. E naquele tempo era mais loucura ainda. E é interessante porque o profeta Oséias, que é aquele que está disposto a se fazer humilhado diante da nação, para que a palavra do Senhor possa reinar na vida dele,
ele pega essa mulher como uma prostituta, uma adúltera, para ser sua esposa, e o nome dos seus filhos eram reflexos da relação do povo com Deus. Não amado, não meu povo. Meu irmão, por mais uma vez, a gente vê um caso em que as pessoas não consideram o seu ego, a sua vida e a sua posição diante da palavra do Senhor. O que eu quero dizer aqui é que esses profetas não bastavam ter apenas uma voz, eles se tornaram a mensagem do Senhor. Eles se tornaram a mensagem viva, ambulante do Senhor Jesus Cristo. E a denúncia não parava. Essa mulher que Oséias pegou, no capítulo 3, ela trai ele, adultera com ele, e o Senhor diz: olha, por mais que ela tenha sido tenha envergonhado e traído você, vai lá e compra ela de novo, porque é assim que eu faço com o meu povo. A mensagem de Deus para o povo era vista na vida daqueles, era falada e denunciada na vida daqueles que amavam o Senhor. Oséias fez isso, Isaías fez isso, Paulo se desgastou pelo Evangelho. Agora cá para nós, quem é eu e você, para que possa barrar a ação de Deus na sua vida e na minha vida? Meu irmão, é mais uma questão de vergonha na cara mesmo, porque é interessante que tudo isso só mostra que todo aquele que busca estar diante de Deus deve se entregar sem reserva, que o morrer para si mesmo deve encontrar o objetivo na sua vida, que a metanoia tem que cumprir o objeto para aquilo que atingir a sua memória, a sua mente. Você tem que mudar a sua vida. Meu irmão, você tem que mudar os seus hábitos. Às vezes você quer mudar, você quer dar mais para o Senhor, mas você não move uma palha para mudar os seus hábitos. O Senhor espera e deseja que você possa ser como Paulo, como um profeta. Deus quer e deseja que a palavra do Senhor reflita na sua vida. Deus quer e deseja que você possa ter um nível de obediência que esses caras tiveram. Conhecimento, intimidade e obediência. É claro, meu irmão, que eu não estou dizendo que os exemplos que aconteceu com Isaías e com Oséias vai acontecer com você, não é isso. Eu estou dizendo que esses caras tinham uma obediência ao Senhor que causava admiração para aqueles que creem hoje. O nível de obediência estava acima daqueles que eles eram, porque o Senhor era maior. E como disse João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Meu irmão, quem está diante do Senhor, é preciso que esteja disposto a negar-se a si mesmo, a não ter sua vida como preciosa, para que assim você possa ser útil no reino e no estabelecimento do reino de Deus. Que Deus possa fazer assim na sua vida, como fez na vida do Paulo, dos profetas, ao ponto de que eles davam a sua vida. A gente vê que Cristo morreu na cruz, e os seus apóstolos, todos morreram de forma trágica, porque eles davam a vida pelo Evangelho. Pedro, ele foi crucificado, conta a tradição histórica, que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de ser crucificado como o Senhor Jesus Cristo. Outros apóstolos foram decapitados, pessoas que deram a vida. Para pensar hoje, pessoas que não têm a liberdade que você tem para pregar o Evangelho, estão dando a vida pela causa. Ontem, extremistas islâmicos mataram cristãos a sangue frio, porque eles não consideraram negar ao Senhor Jesus Cristo a sua fé.
Você e eu não sabemos o que é isso. Esse nível de perseguição não tem aqui. Mas sabe como eu oro? Por todos aqueles que estão sendo perseguidos nesse exato momento. Eu oro assim: Senhor, que o Senhor possa dar misericórdia, graça e livramento para eles. Mas, Senhor, se isso não for possível, faz com que eles se mantenham firmes na tua fé. Essa é minha oração. Essa é minha oração. Que ao confrontado pelo inimigo que quer tirar a sua vida aqui na terra, eles possam ter a firmeza na alma de dizer: eu não nego ao Senhor Jesus Cristo. Sabe, meu irmão, a gente está chegando num tempo em que não se pode mais brincar de ser crente. Os tempos estão mudando, é fato. E uma simples constatação pode dizer isso, uma simples constatação atesta esse fato. Antigamente, quando você falava que era crente, as pessoas tinham confiança em você. Era um status de positividade. Poxa, você é crente, não é um homem de Deus, é uma pessoa de bem. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia, se você diz que é crente, as pessoas já dizem: não, a crente aqui não. Sabe por quê? Por culpa da igreja, por culpa de crentes que não têm atendido o chamado de se entregar ao Senhor. Aqueles que o Senhor tem confrontado até hoje, dizendo assim: negue-se a si mesmo, e muitas pessoas não negam. E o exemplo de crente que ele dá é um exemplo errado, que tem contaminado aí fora. E essa confusão que está causando aí fora tem feito com que eles tenham tido uma visão distorcida de quem Cristo é. É por isso que no carnaval eles fazem representação troncha do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão começando a entender? É preciso mudar a chave na nossa cabeça, no nosso coração. É preciso que você possa assumir o compromisso de levar a vida cristã a sério, de que a vida e o reflexo disso na sua vida possa ser aquilo que o Senhor deseja que seja. Fica de pé nesse momento. Fecha teu olho nesse momento e já vai orando com o Senhor.